Bora falar agora sobre a grana que terão direito os clubes que participam da Libra. O Estadão soltou uma projeção que está fazendo enorme barulho. Antes, só contar que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, participou do programa Os Donos da Bola, do Neto, nessa quinta-feira, na Band, e admitiu que as conversas com a Globo e a Libra estão avançadas. A frase do presidente, abre aspas, estamos conversando com a Globo e a Libra. A gente quer chegar num denominador com as duas empresas. Falta pouco para chegar a esse acordo. Até segunda-feira a gente deve anunciar uma das maiores parcerias do futebol brasileiro. O Estadão colocou o Corinthians nessa projeção de faturamento da Libra. Importante contar que é só uma projeção, até consultei um dos presidentes de clubes citados e a pessoa disse que esses números não fazem tanto sentido, levando em consideração que o valor da TV aberta vai ser dividido 40% de maneira igual, 30% de acordo com a classificação do final do campeonato, e ninguém sabe qual vai ser a classificação final, além de 30% de acordo com jogos transmitidos. Tem também um percentual importante do pay-per-view. Acho que é aí que faz a diferença aqui. Por exemplo, o Flamengo ficar em primeiro, o Palmeiras em segundo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull e Bahia aparecerem nessa sequência. Mas queria apresentar os números para vocês. O Flamengo aparece em primeiro nesse ranking, 198 milhões de projeção para 2025. Só que esse valor é bem inferior aos 275 milhões de reais que o Flamengo recebia na temporada passada. Palmeiras aparece em segundo, um acréscimo de grana. Ele salta de 163 milhões para 191 milhões de reais. Corinthians em terceiro lugar perde dinheiro. Cai de 187 milhões para 173 milhões para 2025. Quarta colocação do São Paulo, outro que tem um acréscimo, salta de 112 milhões para 150 milhões. O Grêmio em quinto perde grana, sai de 170 milhões para 145 milhões de reais. O Atlético Mineiro aparece na sequência com 138 milhões, o Red Bull Bragantino com 104 milhões, o Bahia com 95 milhões. Não consigo confirmar para vocês se esses são os números reais, até porque, como eu contei, há uma série de coisas que vão depender dos acontecimentos. Mas se esse quadro for real, há, na verdade, uma distribuição de dinheiro de forma muito mais igual do que no ano de 2023, em que o Flamengo embolsava 275 milhões de reais e o Bahia faturava 72 milhões. E você, o que pensa sobre essa nova distribuição? Use o espaço para comentário e avalie. Preciso te contar agora sobre o futuro do meio atacante Patrick, do Atlético Mineiro. O Galo tá louco para se ver livre dele e já topa, inclusive, emprestar o Patrick. O que acontece hoje é que o Patrick é quem não está muito afim de deixar o Galo. São dois os interessados, o Santos na Série B e o Fortaleza na Série A. Informação exclusiva, o Santos ofereceu $1 milhão para a compra do jogador caso garanta o acesso. A ideia do Peixe era ficar com o Patrick por empréstimo até dezembro, com a garantia do time na primeira divisão. O Santos exerceria o direito de compra por $1 milhão, algo na casa dos 5 milhões de reais, e ficaria com o Patrick. Nicola, mas se o Santos não subir, aí essa obrigação de compra inexiste e o atleta volta para o Atlético em 2025 para cumprir seu último ano de contrato. Outra questão que complica a saída para o Santos, parte financeira, salário. Patrick ganha $800 mil por mês no Atlético, o teto hoje no Santos é de 350 mil. Então, para que o negócio avançasse, o Atlético seria obrigado a pagar parte dos salários. O que eu senti é que o Patrick não está muito animado com a ideia de jogar na Vila Belmiro, especialmente por conta da Série B. Já o Fortaleza surgiu mais recentemente como interessado e abriu conversas agora com dirigentes do Atlético. Ainda não existem contatos com os representantes do jogador. Patrick havia ouvido do novo treinador, o Gabriel Milito, de que teria oportunidades. Ele inclusive jogaria como titular diante do Caracas na estreia do time na Libertadores da América. Acabou tendo uma lesão muscular de grau 1 e ainda se recupera dessa lesão. Para falar agora sobre Robert Renan, que está de saída do Internacional. O zagueiro nem foi relacionado para a partida contra o Toma Iapo, time boliviano que conseguiu empatar em 0-0 com o Inter no Beira-Rio. Importante contar que o Robert Renan estava à disposição, mas por opção da comissão técnica foi descartado. Os motivos? Aquele pênalti batido com cavadinha que acabou causando a eliminação do Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho. Há por parte da torcida uma pressão grande, mas há por parte das lideranças do elenco do Internacional uma rejeição ao atleta. E diante desse cenário, os empresários do Robert Renan já estão no mercado em busca de alternativas no futebol brasileiro. Robert Renan pertence ao Zenit, está emprestado ao Inter até dezembro. Existe uma série de cláusulas permitindo ao Internacional faturar uma grana como taxa de vitrine em caso de negociação
para a Europa em julho e é possível que desses mesmos moldes sejam utilizados num reempréstimo para um clube brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dos empresários do Robert Renan e perguntei se ele pode pintar no Corinthians. A frase foi: não dá para dizer nada ainda. A pessoa não descartou uma possível ida do Robert Renan ao Corinthians, mas também não admitiu que existem tratativas. Só para lembrar, o Corinthians está negociando o Raul Gustavo com o Guarani, é um zagueiro a menos, talvez, quem sabe, já estejam preparando a vaga do Robert Renan. E você? O que pensa a respeito da possibilidade de o zagueiro que negociou com o Timão em janeiro voltar ao Parque São Jorge? Na oportunidade, o acordo não aconteceu porque o Augusto Melo entendia que ter o Robert Renan somente até julho seria um enorme equívoco. Agora, com o empréstimo até dezembro, acho que a chance aumenta de forma considerável. Paulo Gabiroba, boa noite, Nicola. Aqui em BH andou surgindo uma conversa do Galo, estaria pensando na volta do Júnior Alonso. Sabe algo? O que a diretoria do Atlético fala é que o Júnior Alonso agrada, mas que não há negociação. O Júnior tem contrato com o Krasnodar, o time dele é o vice-líder do campeonato. Eles eram líderes do campeonato, né? E foram ultrapassados depois da volta lá no futebol russo. O campeonato dá uma pausa na virada do ano, até por causa do inverno muito rigoroso, né? E aí ele volta um pouquinho mais, no mês de fevereiro, depois de uma intertemporada. E o Krasnodar, que era o líder do campeonato russo, foi ultrapassado pelo Zenit. Andou tropeçando, né? Por exemplo, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E eles foram ultrapassados. Mas o Júnior Alonso continua como titular absoluto por lá, tá? 90 minutos, tem contrato até junho de 25. Não imagino que seja uma operação fácil tirá-lo de lá, não. Tá? Não é a baba do boi, não. E se rolar, é só para metade do ano. Não esqueçam de deixar likes, tá? Super importante. Patrick pode sair do Atlético? O Murilo faz uma pergunta importante. O Atlético está tentando se livrar do Patrick, tá? O Atlético está tentando, se esforçando para conseguir. O Patrick aqui não está tão animado em sair assim. Ele tem um salário alto, R$800 mil por mês, e ele tinha conversado com o Gabriel Milito, e o Milito havia prometido colocá-lo para jogar contra o Caracas na função de lateral esquerdo. Só que o Patrick se machucou, teve uma lesão muscular de grau 1. O que tem de proposta pelo Patrick no momento? Do Santos, que é o jogador por empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra se voltar à primeira divisão, $1 milhão. E o Fortaleza também apareceu hoje interessado no Patrick. Nos 2 casos, os caras precisariam encontrar uma solução em relação ao salário. Esses 800 mil por mês aqui que tem direito o Patrick não seriam pagos nem pelo Santos nem pelo Fortaleza, tá? Boa noite, Nicola. Você acha que o Galo está bem ou precisa de reforços? Aqui de Boca Raton, Flórida, USA. Abraço, Marcão. Obrigado pelo superchat estrangeiro. Cara, o elenco do Atlético é bom. É tão bom que na final do Campeonato Mineiro, enquanto o Milito tinha para colocar em campo o Scarpa, o Alarcamon, que foi mandado embora, tinha opções bem mais modestas, né? Estou até abrindo a ficha técnica desse jogo, 3-1 para o Atlético, jogo para mais de 60 mil pessoas. Formações, ó. O banco de reservas do Galo tinha Allan Kardec, que não está jogando nunca, e eu acho até que merecia um pouco mais de espaço. O Alisson, que é muito promissor, e eu até acho que esse menino precisa arranjar um jeito dele ser titular. O Cadu, o Scarpa, que acabou entrando e fazendo gol, o Igor Rabelo, o Isaac, que é tratado como uma baita promessa, o Mariano, o Matheus Mendes, goleiro, o Lemos, que já foi titular, o Pedrinho, que está indo embora, e o Vargas. Cara, eu acho o elenco muito legal. Eu até ia falar de atacante de lado de campo de velocidade, mas eu acho que o Alisson serve para suprir essa carência, né? Talvez mais um. Tem muita gente batendo na tecla, Marco, de que o que o Atlético precisa mesmo é de um zagueiro. Até porque o Milito gosta bastante de 3 zagueiros, né? E aí, se você vai escalar 3 de titular, você precisaria de mais um. Por isso que o nome do Júnior Alonso, vira e mexe, aparece na pauta. O Walter Bartolomeu pedindo para falar sobre o Galo. O Galo é o único com 100% de aproveitamento entre os brasileiros, tá? 6 pontos em 6 possíveis. E para mim, fez ontem o jogo mais difícil do da chave, que é o jogo com o Rosário Central. Rapaziada, o Galo pode estar se movimentando no mercado aí, buscando zagueiros, né?
já que o Gabriel Milito gosta de atuar com 3 zagueiros, né? Seria interessante aí para o Galo estar buscando mais um, e o nome de Júnior Alonso volta à pauta no Galo, né? É uma operação um pouco complicada, tirá-lo lá do time lá da Rússia, mas o Galo precisa se reforçar, né, principalmente na zaga aí, trazendo um zagueiro, já que o Gabriel Milito gosta de utilizar 3 zagueiros, né? Então você vai desgastar mais os seus zagueiros, né? E provavelmente num período ou outro irá precisar ter uma reserva à altura, né? Eu sei que Júnior Alonso chegando brigaria para ser titular, né? Poderia até ser titular no Galo, mas é uma coisa que reforça muito bem a equipe, você tendo um zagueiro forte desse nível dele. O Galo também está doido agora para se desfazer de Patrick, né? Fluminense, Vasco, Fortaleza, Santos, alguns outros clubes se mostraram interessados há um tempo atrás. Agora no momento só temos Fortaleza e Santos buscando mais a contratação do jogador, mas o alto salário do jogador acaba sendo um empecilho para ele sair do Atlético e assinar com outro clube, né? O Santos, que é o que fez já uma proposta, é o clube que está mais próximo de talvez fechar com o jogador, mas o alto salário está esbarrando ali, travando a negociação, porque o teto salarial no Santos na Série B está de 350 mil e o salário do jogador atualmente é 800 mil. Não acredito que ele vá querer fazer uma redução salarial, né? E eu não sei se o Atlético pagaria o restante do salário do jogador ele atuando por outro clube, né? Então dê sua opinião aí, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, vamos rumo aos 10 mil inscritos no canal do Galo. Compartilha esse vídeo aí também para chegar a mais torcedores atleticanos, né? Deixa aquele like aí para sempre estar fortalecendo, valeu? E comenta aí o que você acha aí o Galo deve fazer nessas negociações.